Você está ouvindo Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan. Com o desembargador João Batista Damasceno, o desembargador Rogério de Oliveira, agradecendo aqui a presença dos alunos da Estácio de Sá, o bacharel Raí Galvani e Amós Vilarinho Rangel, que prestigiam com a sua presença, e também o desembargador Antônio Carlos Esteves, que não está presente mas no dia de hoje, mas Esteves, e estará através da poesia que ele sempre faz, Coronel Jorge da Silva, porque nós temos aqui à nossa mesa um poeta que faz a saudação aos nossos convidados. Ele não esqueceu do senhor, mandou, e eu vou fazer a leitura em seguida, mas eu queria apresentar aos nossos ouvintes aqui. O nosso entrevistado de hoje é o Coronel Jorge da Silva, um dos orgulhos da Corporação da Polícia Militar do Rio de Janeiro, um homem que já teve na Secretaria de Segurança, Secretaria de Justiça, Defesa Civil e Cidadania, presidiu o Instituto de Segurança Pública. Acho que o senhor foi um dos fundadores do Instituto. Foi secretário de Estado de Direitos Humanos, um homem que tem uma filosofia de policial do bem, né, que diz que é preciso substituir a repressão pela educação, pela presença da família, pelos valores morais, por tratamento para aqueles que o desejarem. Por isso, o coronel também faz parte da LIP Brasil, é nosso companheiro da LIP Brasil, um atuante e ativo homem contra o proibicionismo. E nós vamos saudá-lo com essa poesia que o desembargador Antônio Carlos Esteves, mesmo estando ausente hoje, ele se faz presente através dessa poesia que diz assim, vamos lá, vem comigo, meu irmão, vem comigo, irmão, irmão, vem comigo, não faz mal não, não faz mal não, ao menos agora tem alguém por quem gritar, tem alguém a quem filmar, tem alguém que chora sem medo de apanhar. Agora ninguém mais vai te matar, açoitar ou te explorar, sem pagar por isso alguma espécie de pena, algum tipo de preço, como impõe alguma norma. Vem comigo, irmão, irmão, vem comigo. Meu ódio não está só aqui dentro, sangrento, dentro de mim. Este é um problema que me aflige, tortura. E antes que alguém possa pensar que esteja a incitar a violência, a me vingar de injustiça ou a curtir a amargura, saiba que a procura da pronta resposta é apenas exposta como estratégia de defesa, quase inutilmente tentada, de que quase ninguém gosta. Não vês que ainda dói, não vês que está doendo, não posso responder de outro jeito. Do mal que me fizeste ainda estou sofrendo. Vem comigo, irmão, irmão, vem comigo. A lei é muito lenta, a alma não aguenta, ofendida que está. Nela não posso confiar, dela nada posso esperar, mas não. É tudo que eu queria, era ser um cidadão. É tudo que eu queria, era ser um cidadão. E algo me dizia, era tudo ilusão. Não faz mais não, irmão, irmão, não faz mais não. Quem sabe se consegue se tentar a união. Quem sabe se consegue se tentar a união. Vem comigo, irmão, irmão, vem comigo. Tem que gravar, tem que gravar. Vem comigo, irmão, irmão, vem comigo. Vem comigo, vem comigo. O poeta hoje superou e a interpretação aqui. Agora temos um cantor aqui na rádio. Bem que é bem melhor. É aquele menino lá que canta rap. Gabriel Pensador. Te cuida, Gabriel. Aliás, o filho da Belisa, ele se cuide mesmo, porque isso aí está muito melhor do que o que o Gabriel faz. Pô, que maravilha, Antônio Carlos. Parabéns, Antônio Carlos. Você está aqui presente, maravilha.
Eu não comecei interpretando, mas depois me empolguei. Começou declamando, depois acabou cantando, né? Mas, Coronel Jorge da Silva, que alegria ter o senhor aqui. É um enriquecimento aqui para esse nosso programa, Encontro com a Justiça. E nós vamos falar sobre esses temas que o senhor há tanto tempo tem feito discursos veementes. A questão do racismo, a questão da violência, a questão da segurança pública, que é a sua especialidade, a questão do proibicionismo. Vamos ver se temos tempo para falar de tanta coisa boa. Bom dia, Coronel. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Ciro, demais companheiros da mesa, desembargador Damasceno, desembargador Rogério, demais aqui presentes. É uma honra muito grande. Eu acompanho o doutor Ciro há pelo menos uns 20 anos. Né? Ele esteve na Polícia Militar, quando nós fazíamos lá uns eventos no sentido de uma maior democratização dos quadros da Polícia Militar, quando era comandante-geral da PM, secretário de Estado da Polícia Militar, o coronel Carlos Magno Nazaré Cerqueira, e eu, subsecretário, chefe do Estado-Maior à época, e doutor Ciro deu uma grande contribuição à Polícia Militar desde então. E de lá para cá, ele sempre muito firme nas suas posições, que é uma coisa muito difícil, né, no nosso país, que as pessoas mudam de posição em função de interesses, em função do momento, em função da política, e o doutor Ciro sempre firme ali, às vezes sendo incompreendido, às vezes não, muitas vezes sendo incompreendido, mas nunca se afastando dessa linha, digamos assim, dessa linha política identificada com os anseios, principalmente daqueles que mais sofrem na nossa sociedade. Então, é um prazer muito grande estar aqui com o meu grande amigo, doutor Ciro, e os demais integrantes da mesa. Coronel Jorge, é um prazer muito grande estar recebendo o senhor aqui nesse nosso bate-papo. O senhor citou aqui, né, deixa eu começar com uma citação que o senhor faz do coronel, né, Nazaré Cerqueira, o bom Cerqueira. Né, quando nós falamos de comando da Polícia Militar do Rio de Janeiro, nós temos que fazer essa referência e falar que este é o bom Cerqueira, que é para não fazer confusão, fazer confusão. A atuação do coronel Cerqueira, Nilton Nazaré Cerqueira, nos dá um indicativo de que é possível uma outra polícia militar, que não esta, que nem a própria polícia militar, notadamente os praças, gostam de ter. É isso que eu gostaria que o senhor começasse tecendo, porque fica assim, a ideia de como se fosse uma coisa só, a polícia militar, ponto. Né? Quando há a possibilidade de termos outra ou outras, né, polícias militares, e que talvez até nem precisasse ser militar, né, ou militarizada. É sobre essa outra possibilidade de polícia militar que eu gostaria que o senhor falasse para a gente aqui, começasse falando. Então, Damasceno, nós vivemos numa sociedade que nós poderíamos identificar nessa sociedade várias sociedades, né? Micro-sociedades. Doutor Ciro, o senhor, doutor Rogério, fazem parte de um núcleo social que quer uma outra polícia, que quer uma polícia democrática, que respeite o cidadão, que os policiais sejam respeitados também, que eles não sejam assassinados como estão sendo, e as pessoas achando que isso é um dever do ofício, Quer dizer, então, nós aqui fazemos parte de um núcleo social que pensa desse jeito. Mas é preciso compreender que o coronel Cerqueira e eu, quando nós tentamos implementar mudanças importantes na Polícia Militar, no sentido do respeito aos direitos humanos, nós encontramos forte reação de grande parte de policiais, mas principalmente desse outro núcleo social que quer uma polícia que bata, que mate, que não respeite. E é preciso que a gente compreenda isso. Nós temos, às vezes, governantes, e além dos governantes, nós temos setores importantíssimos da sociedade, setores empresariais, midiáticos, que não querem essa polícia que só quer que eu quero. Eles querem uma polícia de combate, uma polícia que seja um exército urbano. Então, o coronel Cerqueira
encontrou essa dificuldade maior externa do que interna. Então foi muito difícil conseguir avançar. E, infelizmente, de lá para cá, nós tivemos espasmos, né, de tentativas de implementar políticas direcionadas ao respeito das pessoas de uma maneira geral, e não só respeito à pessoa de determinadas camadas sociais. Então, o grande problema que nós temos no Brasil é que nós ainda não somos uma nação. O Brasil ainda não é uma nação. Ou seja, porque uma nação, ela tem, os cidadãos são todos constituintes daquela nação. Então, quando você tem uma nação que apenas determinadas pessoas se consideram cidadãs e outras não, nós precisamos, antes de qualquer coisa, pensar nisso. Eles não sabem que eu nunca tinha pensado nisso. O conceito de nação é um conjunto de pessoas unidas, né, unidas por laços comuns, pelo mesmo ideal, né, tradicionalmente pela mesma língua, pode ter até mais de uma língua, né, mas unidas pelo mesmo ideal, pelos mesmos valores, né. E nós temos no Brasil uma situação que é o cidadão e o cidadão comum, né? Ou seja, nós temos aqui uma distinção, né, da cidadania. Tem o cidadão, né, o cidadão de bem, né, e o cidadão comum, que é aquele que não é cidadão. Perigoso. É o perigoso. Coronel, os dados estatísticos são estarrecedores. Quase 200 policiais, nós estamos no mês de junho, foram vítimas de violência, de ferimentos, sendo que desses quase 40 já foram a óbito esse ano. Nós estamos numa guerra, Coronel? Olha, o que caracteriza uma guerra é que há um inimigo a ser vencido, tá? É um espaço onde a guerra é desenvolvida e espera-se que, em determinado momento, um lado vença o outro. E a guerra, quer dizer, o princípio da vitória é fundamental para uma guerra. A pergunta a fazer é a seguinte: esse momento em que nós vivemos uma matança, uma das maiores matanças, se não a maior matança do mundo no Rio de Janeiro, essa matança ela vai acabar porque vai haver um vitorioso. Por exemplo, a polícia militar, a polícia civil, as polícias vão vencer os traficantes. E vai acabar a guerra. Vai acabar a guerra, eles vão dizer assim, eles vão se apresentar presos, eles vão recuar, vai haver um armistício. Bom, se isso não vai acontecer, então não se trata de uma guerra do ponto de vista convencional que nós conhecemos. É pior que uma guerra, então. Isso é né? Isso é uma insanidade. Isso é uma insanidade. E quem decretou essa guerra? A guerra foi decretada, quer dizer, a guerra, as drogas, o que nós estamos falando aqui, né, nós estamos vendo aí policiais militares morrendo como baratas, pessoas da comunidade, crianças, idosos, pessoas que não têm nada a ver com essa história morrendo, mas principalmente, onde é que essas pessoas morrem? Essas pessoas morrem na periferia. Eu ouço, muita gente tem que matar mais. Quem é que diz que tem que matar mais? Quem diz que tem que matar mais é quem não está na linha de fogo, quem não mora nas comunidades, nas chamadas comunidades, quem não mora na periferia. Então, enquanto nós não resolvemos essa questão, quer dizer, que a cidade, no caso do Rio de Janeiro, que ela tenha que ser de todos, não apenas de algumas pessoas, nós vamos continuar. Mas, Coronel, como cortar esse nó aí? Porque ficou um círculo, né? Onde cortar, onde parar? Olha, eu costumo dizer o seguinte, que nós precisamos recontar a história. Vou dar um exemplo do que eu estou falando aqui. Como é que se pode? Nós estamos falando de violência aqui. Eu tenho alguns livros sobre a questão da violência, sobre a questão do racismo no Rio de Janeiro. O meu primeiro livro sobre a questão racial, né, meu primeiro livro sobre essa questão chama-se, aliás, vai ser reeditado agora, vai ser relançado no próximo mês, Violência e Racismo no Rio de Janeiro. Olha que absurdo, racismo no Rio de Janeiro, 18 anos atrás. Mas aqui não tem nada disso. Racismo não, no Brasil não existe isso. Quer dizer, há 18 anos atrás, era como se fosse um pecado contra a castidade você falar que existe racismo no Brasil. Isso era coisa de americano, coisa da África do Sul. Bom, o livro foi lançado, né? E hoje
E depois eu comecei a perceber o seguinte: muitos estudiosos da questão da violência, né? Vários livros produzidos sobre violência no Rio de Janeiro, sobre violência no Brasil. Eu fui verificar onde o fator racial, de cor, qual era o peso específico desse fator na violência de uma maneira geral. Os estudiosos da violência produzem toneladas de livros e não tocam nesse assunto. É como se isso não existisse. É um não problema. As pessoas conseguem falar sobre a violência do Rio de Janeiro e se esquecer que o Rio de Janeiro foi centro de um regime escravista de 350 anos. Coronel, eu estava no lançamento desse seu livro há 18 anos atrás, foi no Outeiro da Glória. Foi. Eu estava lá e tinha um conjunto de coronéis, me impressionou isso, porque eu conheço bem essa cidade, sou mineiro, mas sou naturalizado carioca. E eu fiquei já era juiz, estava numa roda de coronéis, todos brancos, né? E tinha um procurador de justiça que estava nessa roda, e todo mundo com a linguagem de que tem que matar, tem que pegar, tem que escolar, sem tortura, não tem como investigar. Eu fiquei abismado com aquilo. E eu fui embora. Peguei o livro, peguei seu autógrafo e fui embora. E no dia seguinte encontrei com o Procurador-Geral de Justiça. E tinha também pessoas de comunidade, pessoas do movimento negro, uma meninada Rastafari. E no dia seguinte encontrei com o Procurador de Justiça, que estava lá te prestigiando. Né? Não vou nem falar o nome, não, nem agora nem depois. Mas ele virou e falou assim: eu saí logo, eu cheguei lá, peguei o livro e fui embora. Eu disse: você não ficou? Não, eu fui embora. Eu fui embora porque eu estava chocado de ver, num lançamento de livro daquela natureza, né, as pessoas discursando daquela forma. E aí esse Procurador-Geral de Justiça, Procurador de Justiça não era geral não, ele falou assim: não, eu também esteve no tempo. Tinha um pessoal lá muito estranho, um pessoal barra pesada que chegou lá. O pessoal barra pesada que ele falou, exatamente, né, este público, né, que naquele caso ali, um grupo de artistas, intelectuais, professores, estudantes, né, pessoas que vinham notadamente do movimento negro, para um lançamento de um livro sobre racismo. Né, e uma das pessoas, né, no dia seguinte, me relatou isso. Eu tenho esse livro, né, com o seu autógrafo, inclusive uma fotografia, né, dessa época. Obrigado. Teve bastante tempo. Mas é bem para exemplificar esse tipo de coisa que o senhor está relatando. Eu estava outro dia na Assembleia Legislativa, onde houve uma discussão, um debate sobre o problema da Polícia Militar também autuar e dirigir inquéritos. Tinha os delegados de um lado e a cúpula da Polícia Militar. Eu estava lá em cima e fotografei várias vezes. A cúpula da Polícia Militar é branca. Os policiais militares são negros. Os praças. A cúpula é branca. Pelo menos esse retrato que eu tirei essa fotografia. Fotografia de todos os coronéis brancos. Tinha um ou dois negros num grupo de mais de 60 coronéis na Assembleia Legislativa. E os praças são negros. Existe racismo na Polícia Militar? Bom, essa questão do racismo no Brasil ela é sempre abordada do ponto de vista do racismo aberto. Né? O Carmichael, né, ele separava o racismo aberto, que é esse, você não vai entrar aqui não porque é negro, ou então você xinga a pessoa, não, você é um negro safado. Quer dizer, esse tipo de racismo, eu acho que no Brasil a gente não tem muito. Eu acho que isso aí é um grande avanço que nós temos aqui, talvez pela grande quantidade de negros que nós temos aqui, por exemplo, em relação aos negros dos Estados Unidos, que são 12% ou mais. Então, eu acho que esse ganho, né, do racismo aberto, nós temos no Brasil. Mas nós não conseguimos aproveitar essa boa convivência racial para investir numa coisa que é mais grave ainda no Brasil, que é o racismo estrutural naturalizado. Ou seja, a estrutura social brasileira ela é racista. A estrutura. As pessoas podem não ser racistas, ou evitar serem racistas, mas a estrutura social... Por exemplo, não havia um coronel branco, quer dizer, eu não estava lá, certamente. Mas olha só, nós tivemos aí o Mensalão, nós tivemos o Petrolão, vários escândalos. Eu estava vendo no jornal, o Globo, outros jornais, né,
os retratinhos de todos os envolvidos, condenados, senadores, grandes empresários, não há um negro. Mas a questão aí não passa pela classe. E aí nós vamos. Não, o problema aí, social. O problema não é de estrutura, não é de classe, não de raça. Porque aí nós temos uma outra coisa. Que é o problema de identidade ideológica. Né? O presidente Lula está adotando um critério, né, que não sei de onde tira o critério dele, tem que ter um negro no Supremo. Né? Na época do governo Fernando Henrique, surgiu a ideia de que tinha que ter uma mulher. Aí tem uma mulher, então arranja uma mulher aí. Então era uma mulher lá que não sabia nem falar português. Tanto tempo que ela viveu nos Estados Unidos. Né? O ministro Jobim trouxe ela em inglês. Né? Ela custou aprender a falar a própria linguagem jurídica, né, que se usa no Brasil e no Supremo. Mas ela é mulher. Né? E aí depois vem o presidente Lula, tem que botar um negro. E coloca Joaquim Barbosa. Né? Que do ponto de vista da garantia dos direitos, da efetivação dos direitos humanos, foi uma lástima. Né? O esquadrão da ALAN ficou 15 anos ou 18 anos na vara de infância e juventude, implementou dezenas de projetos para acolher os excluídos, né? Para poder dinamizar a formação cidadã. Foi para lá, né? uma juíza negra, né? Oriunda de classe popular. E quando ela chegou lá, desmontou aquilo tudo, assim, eles é que façam como eu fiz, que estudem como eu estudei, né? Que sigam o meu exemplo. E acabou com tudo quanto é programa, acabou com tudo quanto é coisa que podia dizer a respeito da cidadania. Eu disse, mas você, minha amiga, e ela é minha amiga mesmo, mas você é negra, você vem de classe popular. Pois é exatamente por isso. Eles que sigam o meu exemplo. Não vou dar boa vida para ninguém. Essa questão de ser negro. A discussão foi esse. Essa questão de ser negro e ser branco, isso aí não depende da cor da pele, não. Está na alma, está na formação ideológica. É questão de identidade social. Identidade social. Ou seja, eu posso ter essa cor que tenho e ter uma identidade social branca. O pai Tomás. O poder, não é o pai Tomás, não. O poder é branco. Nós vivemos numa sociedade ocidental, né? O colonialismo europeu colocou todos esses valores no mundo. Então, o poder é branco. Então, se eu entro na PM, eu deixei de ser negro. Agora eu estou com poder. E o que eu faço? Na minha pesquisa de doutorado aparece claramente em vários depoimentos. Os rapazes aí de comunidade e tal, de uma maneira geral, pobres, os negros não, eles têm muito medo, principalmente os negros, têm muito medo da PM. Quando a PM aparece, eles ficam apavorados. Mas se o PM é negro, o medo dobra se o abordado é negro também. Por quê? O poder é branco. Ele quer se fazer. O poder é branco, a identidade. Ele muda de identidade social. Representatividade do poder. Aliás, o Ronaldo Fenômeno, né, diz que no Brasil não tem racismo, né, porque ele é branco e tem amigos negros. Ele acha que ele é branco, né? A identidade social dele, ele tem identidade social branca. É o que eu acabei de dizer. Eu, por exemplo, o meu reitor, que é o reitor Vieraldos, né, ele, quando estava agora passando a reitoria lá do doutor Rui, ele me pediu para escrever algumas coisas que vários professores escreveram. Eu escrevi que ele era o branco mais negro que eu conheço. Ou seja, porque isso não é questão só de cor da pele. Por exemplo, no meu caso, eu chego de uma pessoa, não, mas eu como negro, Jorge, que é isso? Você é negro? As pessoas falam isso para mim. Você é negro onde? Você não é negro, o que é isso? Quer dizer, você não tem o direito nem de ser negro no Brasil. Aliás, eu quero dizer que eu sou negro, tá? Coronel, vamos fazer um pequeno intervalo. Voltamos hoje com uma entrevista maravilhosa aqui com esse sociólogo, com esse policial militar exemplar, Coronel Jorge da Silva.